Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, senhoras e senhores membros do Clube de Canais. No nosso vídeo de hoje nós vamos tratar da gestão militar. Vamos tratar de alguns processos de liderança e gestão que são usados pelas Forças Armadas, né? Principalmente as experiências que eu tive, né? Que eu transformei aí em lições e ensinamentos, estou trazendo agora para o vídeo. Lógico, né? Isso não abrange todo o assunto e nós vamos ter diversos vídeos exclusivos aqui para vocês abordando esses tópicos. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o oficialato é sacerdócio, tá? A profissão militar em geral é sacerdócio, mas o oficialato ele exige um pouco mais. Por que que eu digo isso? Você vai ser mais cobrado, essa é a realidade, né? Você vai ter que normalmente sair mais tarde, isso não tem como. Por quê? Porque você precisa inspecionar todos os processos. Eu acho que uma das coisas mais importantes da vida militar é justamente inspeção e supervisão. Então o chefe, tá, até ele sentir segurança em todos os processos, no pessoal que lhe é confiado, ele precisa estar sempre inspecionando ali, olhando, precisa dar um pitaco, supervisionando. Lógico, não é chamar atenção, é orientar. Eu acho que uma das coisas mais importantes da liderança é justamente a orientação. Bom, gente, vamos tomar muito cuidado para não confundir orientação e supervisão com vigilância, tá? Na verdade, não é nada disso. Eu sempre procurei colocar as orientações de maneira a ajudar as pessoas. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu tinha um chefe, ele era submarinista, era muito exigente, e ele não estava satisfeito na maneira como as mensagens são, antigamente era radiogramas, né? Agora ela já entra por um programa especial da Marinha. Então são determinações, informações, etc, que circulam entre as unidades militares. E ele não estava satisfeito na maneira como essas mensagens, como os textos das mensagens estavam saindo do quartel onde eu trabalhava. Então o que eu fiz? Eu reuni o meu pessoal, conversei com ele, vi o que ele precisava efetivamente, tá? Montei um modelo de acordo com as orientações dele e conversei com o pessoal. Nós estamos treinando a turma, tá? Até ficar adequado aí ao padrão que ele desejava. Então, depois que eu consegui chegar nesse padrão, aí já não tinha mais necessidade também de ficar em cima do pessoal, eles já sabiam, né? Então a gente fez toda essa orientação aí, tá? Eles tinham um modelo e conseguiam uma produção no nível que a chefia desejava, né? Então é aquela história, né? Cuide das pessoas que eles vão cuidar do produto. A gente passava as orientações, tá, da melhor forma possível e o pessoal conseguia entregar um bom produto acabado para o nosso escalão superior. Disso eu tirei uma lição muito importante, pessoal. As pessoas, na verdade, em qualquer organização, isso não é só na vida militar não, tá? Elas não vão fazer aquilo que você quer, nem aquilo que eles querem. Eles vão fazer aquilo que eles sabem. Essa é a realidade. Se qualquer ser humano é assim, tá? Então o que você precisa fazer? É treinar. Não tem jeito. Precisa definir aquilo que você quer, tá? Treinar, corrigir as falhas, né? Os erros de treinamento, até chegar no modelo, tá? Que obtenha o rendimento que você, ou organização, deseja. Gente, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida militar é que todos precisam da sua ajuda. Essa é que é a verdade. Você tem que ser servidor. Isso aí eu acho uma coisa importantíssima. Então, o que acontece? Eu sempre procurei atender os meus subordinados e meus chefes. Então, sempre que eu precisava fazer algum trabalho em conjunto, um trabalho com uma segunda ou terceira pessoa, eu chegava e falava: fulano, como é que eu posso fazer para ajudar você? Isso já abre muito a porta. A pessoa vê que você está realmente disposto a ajudá-la. Essa frase, ela é mágica, pessoal. Uma outra coisa, gente, quanto mais você sobe na carreira, você vai notar isso aí, mais atribulado é o seu chefe. Essa é que é a realidade, porque ele tem muitas pessoas sob a responsabilidade dele. Você está subindo por quê? O sistema acreditou na sua responsabilidade, sua capacidade de gerir pessoas e recursos, tá? Então, à medida que você vai subindo, você vai se ampliando aí a quantidade de pessoas, né, o volume de recursos que estão sob a sua responsabilidade. Logo, a do seu chefe é maior ainda, é sempre maior que a nossa, não há dúvida quanto a isso. Então, uma das coisas que eu acho muito importante, tá, é você saber filtrar aquilo que você vai levar para o seu chefe. Então, eu sempre pensei assim: será que eu consigo resolver esse problema no meu nível?
tá? De maneira que ele já chegue no meu chefe diluído, resolvido, etc. Lógico, isso depende também do seu chefe. Tem gente que delega menos autoridade, mas eu procurava sempre saber qual é o nível de autoridade que ele me delegava, tá? Para poder trazer o problema o mais mastigado possível, que é uma realidade, gente. Isso serve não só para o seu chefe, mas para você. Se você quiser puxar tudo para si mesmo, você vai ter uma vida difícil. Gente, não tenho dúvida de uma coisa: chefia, liderança é maturidade. Eu via muito isso nas Forças Armadas. Às vezes eu falava sempre que um posto, né, um comando é como um terno. Então, às vezes, esse terno, esse posto chegou numa idade muito tenra para a pessoa, é como se fosse um terno grande, né, numa criança. Ela não conseguia tirar, o cargo se tornava maior que ela, essa que é a realidade. E existia também aquele caso do profissional que cresceu muito dentro do cargo, não era promovido. Então eu dizia que o terno ficou pequeno na pessoa. Então o ideal é você ter um terno, tá, adequado ao corpo, ou seja, um cargo de acordo com a maturidade da pessoa. Se você vê que você tem um funcionário, um subordinado, quer que seja, que ele não está preparado para uma promoção, toma muito cuidado, pessoal, porque vai ser ruim para a instituição, vai ser ruim para o subordinado dele, vai ser ruim para ele mesmo. Então você precisa tomar muito cuidado em todas as promoções para ver se a pessoa já está madura para o cargo. Isso acontece na vida militar, tá? E na vida civil também, não tenho a menor dúvida disso. Na vida militar você tem os interstícios, né? Que é aquele tempo que a pessoa passa para ser promovido, por exemplo, de tenente para capitão, de capitão para major e por aí vai. Então nesses interstícios espera-se que a pessoa amadureça e fique pronto para o cargo subsequente, né? E ele é preparado inclusive com cursos, também orientações, tá? E a própria convivência com seus colegas superiores e subordinados. Gente, uma coisa que eu preciso colocar que é muito importante aqui para vocês: o chefe, ele precisa ser parte da solução, não do problema. Então, eu vou dizer um exemplo que senão as pessoas começam a esconder coisas de você. Essa aqui é a realidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que muita gente aqui já ouviu falar, que era o caso do Hitler, tá? Ele se metia muito nas decisões dos oficiais dele e acabava em desastre. Então, chegou num ponto que a pessoa escondia as coisas dele. Isso aí acabou acontecendo. As pessoas ficavam com medo de levar o problema para ele, tomar um aperto aí, ou ser afastado do cargo, ser despedido, o que quer que fosse aí. Então, no final das contas, lá por volta de 1945, ele já não sabia mais o que estava acontecendo na Alemanha. Essa é a realidade, né? Se você olha as decisões que ele tomou, ou alguns dos pronunciamentos dele no final da guerra, ele já não tinha, não sei se ele estava sofrendo algum tipo de perturbação aí, mas o fato é que muita coisa era escondida dele. Então isso é uma lição que a gente traz. Você não pode ser parte do problema, você precisa ser parte da solução. Eu sempre procurei ver o seguinte: se o meu subordinado ele tinha um problema, eu procurava me inteirar, então eu deixava sempre a porta aberta, tá? Eles não tinham medo de falar comigo, e a gente procurava ver qual era a melhor solução, o que poderia ser feito, tá? Em termos de solução, que ficasse bom para ele, tá? Para mim que sou chefe dele, lógico, para a instituição também, não tenho a menor dúvida disso. Gente, uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com projeto, é uma experiência que eu trago de projeto militar. Você tem que deixar uma margem, tá? Para o seu chefe manobrar, nem que seja para ele chegar e cortar aquilo. Por exemplo, quando eu montava um projeto, eu sempre procurei montar com uma gordura, de maneira que isso chegasse pro meu chefe, ele fosse cortar. Eu tinha chefes que era mais assim, o cara gosta de cortar, ele é o espírito dele trabalhar, ele gosta de fazer os cortes dele, não tinha problema, fazia com uma gordura que eu sabia, ele vai cortar alguma coisa, não tem problema. Tá? Geralmente eu já apresentava 3 opções para ele, sendo que das 3 aí, uma ou outra eu não gostava, eu sabia que já deixava um negócio assim bem escrachado, mesmo para ele ir cortar, ele ficar satisfeito e aquilo que a gente queria passar. Se você precisa deixar essa margem de manobra para as pessoas, não adianta a gente ser muito amarrado, pessoal, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Lógico que existe aquilo que é essencial, que não pode ser deixado pelo caminho, principalmente o tocante à segurança. Quem trabalha com projeto, você não pode jamais ser negligente com segurança. Mas outras coisas, né? Você pode negociar, você pode deixar aí para ser sacrificado em prol do todo. Bom, gente, uma coisa muito importante.
O comandante não faz tudo o que ele quer, ele faz tudo o que ele pode. Quando você assume o comando de algum lugar, você acha que não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Mas você tem que olhar o seguinte, está limitado sempre pela moldura temporal, tá? E a moldura de recursos também, a limitação de recursos. Então fica muito difícil. Você tem um tempo, você vai ficar ali limitado a um tempo, tá? Esse seu cargo vai durar um tempo. Então nem sempre aquilo que você quer fazer, tá, é execuível naquele espaço de tempo. E também os recursos, né, gente? Isso é muito complicado, tanto os recursos humanos como materiais, financeiros, etc. Então é necessário ter muito pé no chão para saber o que dá e o que não dá para fazer. Então você vai se frustrar, tá? Você vai acabar passando por incompetente, porque se você prometeu isso daí, tá ok? E as pessoas vão falar, o meu sujeito, ele morde mais do que ele consegue mastigar. Esse aqui é o fato. Vou contar uma coisa que aconteceu, mais um exemplo de carreira, né? Alguns anos atrás eu recebi a incumbência de fazer um projeto aí, e na hora da gente fechar o tempo que eu precisava, né? Eu calculei o seguinte, eu pensei comigo na minha cabeça, né? Falei, olha, isso aí eu consigo fazer em 45 dias, vou pedir 60, né? Aí eu virei pro meu chefe e falei, não, eu preciso de 60 dias. Ele concordou, tá bom, eu sabia que eu podia fazer em 45. Só que eu fiz em 35 e entreguei para ele. Então, fora de série, gente. É satisfação, porque se você consegue ir além das expectativas do seu chefe, lógico que você vai gerar satisfação dele, vai ter uma vida mais tranquila. Ele esperava que eu fosse entregar o projeto em 60 dias. Eu consegui entregar em 35. Na minha cabeça, eu já sabia que eu fazia em 45. Pedi 60 justamente por poderia acontecer qualquer coisa ali, tá? Então isso é importante, gente. Isso não é só na vida militar, tá? Isso existe em toda parte. É uma lição, um exemplo que eu deixo para vocês. Procurem trabalhar, ter uma folga, tá? Deixa uma folga ali, eu sempre falo isso, uma gordura para queimar, justamente para você poder corresponder às expectativas. Bom, gente, de tudo que se fala de chefia e liderança, eu acho que uma das coisas mais importantes, seja na vida civil, na vida militar, é a montagem de equipes. Então eu sempre procurei fazer o seguinte, na montagem, né, na regimentação da minha equipe, eu sempre procurei trazer pessoas que estivessem alinhadas com o meu projeto. Se ela não estiver alinhada, a gente procurava ganhar a confiança, o coração dessas pessoas. Isso é importante, você tem que envolvê-las, tá? Aí a maneira como nós fazemos para envolver essas pessoas depende de cada uma delas. Isso aí não existe uma forma. Tem gente que se seduz mais aí por orgulho, outros por uma conquista material, uma promoção, o que quer que seja, tá? Você tem que ver, procura saber, procura entender. Eu acho que o bom chefe é um bom conhecedor, na verdade, da natureza humana. Você tem que conhecer as pessoas. E lógico, para conhecer as pessoas, você tem que se conhecer também. Isso é uma coisa muito importante. Saber os seus limites, saber os seus tempos, tá? Eu sempre procurei me dar muito tempo. Eu via muito isso aí, e tinha época que eu sempre tive muito atarefado de manhã. Eu geralmente começava o meu período de produção depois das 9. Então eu evitava até 9 horas da manhã, que quando eu começo realmente, estou no pico da produção, até 9 horas eu evitava despachos mais assim, pesados. Então deixava o pessoal lá fazer as coisas deles. A partir das 9 que eu já começava a fazer as reuniões mais decisivas, né? Por que eu falo isso para vocês? Isso vale para mim, para outras pessoas eu não sei, mas isso é muito importante, você se conhecer, gente, tá? Antes, se você não se conhecer, você vai falhar com as pessoas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que um bom chefe é uma pessoa que conhece seus limites, conhece suas potencialidades, e depois ele consegue fazer uma projeção, né, em cima das pessoas dessas características, inclusive dando o devido desconto. Afinal de contas, cada um é cada um. E uma coisa importante também, aproveitando essas particularidades, gente, ninguém conhece tudo de todos os assuntos. Então você precisa, tá, pegar o conhecimento das pessoas e trazer para vocês, colocar para trabalhar a seu favor. Para isso que existe Estado-Maior, pessoal, tá? O comandante, ele tem lá os especialistas dele em logística, operações, informações, comunicações, pessoal, etc. Então isso é muito importante, eu ouvir as pessoas, pegar a expertise delas, tá, e trazer para seu proveito, e lógico, proveito da instituição. Para isso, você precisa saber se relacionar. Eu falo sempre isso, que uma das coisas mais importantes é saber se relacionar com as pessoas. Então, eu procuro muito ouvir. Quando eu noto
que uma pessoa ela tem uma expertise, tá, aprofundada em determinado assunto, eu já procuro trazer para o nosso lado. Não, vamos pegar essa pessoa aí para trabalhar para a gente. Isso é muito importante. Então, você não pode ter medo de admitir que não sabe um assunto. Isso é perfeitamente normal, pessoal. Ninguém consegue, ainda mais no mundo como nós temos hoje aí, que circulam milhões, bilhões de informações por aí. Você não tem como dominar todos os assuntos. Ninguém, acho que nunca teve em tempo algum. Então é importante nós sabermos trabalhar, tá, com a inteligência e o conhecimento das pessoas. Isso na vida militar, tá, é muito útil, tá, porque cria sinergia, nós conseguimos fazer um trabalho de melhor qualidade. E complementando isso que eu falei de Estado-Maior, pessoal, uma coisa muito importante para a chefia, para a liderança, é aquilo que você não precisa saber tudo, né? Você precisa saber só aonde está a informação, com quem está, para quem perguntar. Então isso é muito importante, você ter um bom Estado-Maior, ter um bom staff, tá? Mobiliar bem esses postos, aí, colocar as pessoas certas, eu acho isso uma coisa muito importante, tá? Mesmo que você tenha uma pessoa que ela não está bem naquela função, mas você sabe que ela tem aptidão para outra e ainda não há vaga, tá? Primeira oportunidade, faça um remanejamento. O ideal é ter as pessoas certas nas funções certas. Por quê? Porque isso vai aumentar o desempenho, vai aumentar a quantidade de resultados, você tem um rendimento muito maior, todo mundo ganha. A pessoa ganha porque está feliz, você ganha porque tem menos problemas e a instituição ganha porque ela obtém melhores resultados. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. A liderança, a chefia, ela tem que estar de olho, tá, na adaptação das pessoas às funções. Sempre que possível, lógico, né, dentro das condições, você colocar o homem certo para a tarefa certa. Bom, gente, isso que eu vou falar agora é assunto para um próximo vídeo, mas eu quero adiantar uma palhinha aqui. Tudo que eu falei da pessoa certa na função certa vale para material também. Você precisa ter, dentro do possível, lógico, o melhor material. Eu falo sempre uma coisa, logística barata para quem não pode pagar. Se você tiver condição de comprar o melhor material existente no mercado, faça. Eu vejo muita gente aí, o pessoal aparece aqui às vezes no canal falando, não, comandante, porque teve uma adaptação do blindado tal, da aeronave tal, adaptaram, ficou bom. Quase nunca fica, pessoal. É que não é divulgado. Esse um ou outro problema sempre tem. Quando o engenheiro desenha um determinado material, ele o faz para determinadas funções, para uma natureza de funções, tá? Ele tem um desempenho otimizado naquelas condições, para aquela tarefa. Se você colocar para outras tarefas, geralmente o desempenho não vai ser tão bom. Então, isso que eu falei para pessoas vale para material, mas isso aqui só foi uma adiantada que eu dei aqui, que eu devo fazer mais um vídeo exclusivo para vocês sobre logística militar. Bom, gente, a nossa dica de leitura que complementa o vídeo de hoje é esse livro Arrume Sua Cama, do almirante William McRaven. O almirante McRaven, para quem não sabe, foi o organizador, ele é SEAL, tá? Ele é mergulhador de combate da Marinha dos Estados Unidos, e ele foi o homem que planejou a operação que matou Osama Bin Laden no Paquistão. Então esse livro é muito importante, porque o almirante McRaven, além de ter uma carreira brilhante, conhecer muito, tá, das operações militares dos Estados Unidos, ele dá uma lição de vida, ele conta todas as lições que ele aprendeu como SEAL, como tenente, depois como almirante, tá? Chegou aos mais altos postos da Marinha dos Estados Unidos. Então, é pleno de aprendizados em termos de liderança, em termos de operações também e em termos de atitude. A gente acaba vendo que essas pessoas que chegam longe da vida, elas são muito autodisciplinadas. E é uma das coisas mais importantes, é um dos maiores valores que o canal Arte da Guerra procura passar para vocês. Tá? Existe inclusive um vídeo do almirante McRaven traduzido para português, chamado Arrume Sua Cama, vocês acham aí no YouTube. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo exclusivo para o Clube de Canais. Serão vídeos dedicados que nós fazemos, tá? Portanto, eles podem ser maiores, dedicados exclusivamente ao nosso público, no sentido de passar algumas informações mais aprofundadas. Eu lembro que sábado, dia 23, agora às 18h30, nós temos uma live exclusiva também, onde eu vou dar uma trabalhada no assunto Guerra das Malvinas. Então eu já passei o paper, quem quiser dar uma olhadinha, eu devo soltar uma atualização
dele hoje. Então aguardo vocês sábado aqui, às 18h30, a live vai ter 1 hora de duração. Como o grupo é pequeno, vai dar para bater um papo bastante legal, tá ok? Sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.